Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, senhores, hoje eu quero ver com vocês, quero analisar a súmula de número 637 do STJ. Na verdade, para ser mais técnico, né, o enunciado da súmula de jurisprudência dominante do STJ. Cada tribunal tem apenas uma única súmula, que é composta por diversos enunciados, que é a exteriorização de seu entendimento predominante. Este súmula, esse enunciado, costumeiramente tratado como súmula na prática, ele trata a respeito de ação possessória, é um tipo, portanto, de procedimento especial, ação possessória entre particulares, e a análise e a possibilidade de oposição, leia-se, intervenção do ente público. E a súmula vai afirmar a possibilidade. Vai falar mais do que isto, na verdade. Mais do que meramente a possibilidade de oposição, intervenção do ente público. Quero destacar aqui o seguinte, que é uma ação possessória, um procedimento especial, ação possessória, procedimento especial, entre particulares, e o ente público intervir ou não. E aí, nesse ponto aqui de oposição ou intervenção do ente público, só destacar que a oposição, ela era considerada, ela tinha natureza jurídica no CPC de 73 de intervenção de terceiros. E o código e os julgados se referem a casos relacionados ao Código de 73. No Código de 2015, no CPC atual, a oposição ela vem a ser uma outra espécie de procedimento especial, tá certo? Ela mudou, portanto, a sua natureza jurídica. Vamos lá, vamos ver o que dispõe esse enunciado. Olha lá. Súmula 637 do STJ. O ente público detém legitimidade e interesse. Então, quando se fala em legitimidade e interesse, são as condições da ação, né? Então, o ente público pode mover esse tipo de pretensão. Condições da ação. Ele detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, domínio. Podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive domínio. Então, estou destacando aqui em cores distintas. Vamos lá, em vermelho, como eu já mencionei, as condições da ação. Em verde, eu estou pontuando aqui para vocês, a intervenção incidental. Significa que tem um processo em curso entre A e B,
A vai a juízo em face de B. A é particular, B também é particular, está lá, ação possessória entre particulares, e esta é uma demanda possessória. A controvérsia é saber se o ente público, a União, o Estado-membro, Distrito Federal, ou o município, ou ainda qualquer uma de suas autarquias, podem intervir nesse processo. Essa é a primeira questão. E a súmula está falando que sim, que pode. E uma outra questão é, uma vez intervindo nesse processo, o que ele pode alegar? Quais são as espécies de alegação? E aí a súmula diz que pode alegar qualquer matéria defensiva, inclusive domínio. Isso é importante porque nas ações possessórias, há uma restrição cognitiva, uma limitação justamente no que concerne à alegação de domínio. Nós veremos, está lá no artigo 557, parágrafo único. Só que essa restrição não vai se aplicar, portanto, ao ente público. Bom, como de costume, eu sempre ressalto aos senhores que o enunciado de súmula, ele é um entendimento abstrato. Ele é um texto abstrato que decorre de diversos julgamentos que lhes são anteriores. Vejam que o artigo 926 e 927 do Código de Processo Civil tratam justamente a respeito disso. Os parágrafos desses dispositivos vai dizer que a súmula deve observar, o enunciado do texto, o enunciado da súmula deve observar as características do caso concreto. Então é sempre importante ter em mente os julgados que deram ensejo à edição desta súmula, do enunciado. E eu notei aqui para os senhores agravo regimental nos embargos de declaração no RESP, no recurso especial 10.99.469 do Distrito Federal. Esse foi o primeiro. Temos um outro, agravo regimental no RESP, no recurso especial 12.82.207, também do Distrito Federal. Um outro julgado, o recurso especial com embargos é RESP 11.34446, 1.134.446 do Mato Grosso. E um último julgado, vou colocar aqui destacado para os senhores, acabou meu espaço ali, o recurso especial 780.401, oriundo também do Distrito Federal. Para quem pretender analisar mais a fundo este enunciado que é abstrato, deve interpretá-lo de acordo com as características desses julgados que lhes são pretéritos, que lhes deram ensejo, portanto, tá? E este enunciado ele foi aprovado pela Corte Especial em novembro de 2019, tá certo? Bom, vamos muito rapidamente ter, portanto, uma ideia de como é que se deu a aplicação. A aplicação se deu, a edição da súmula se deu através de um julgado que tratava mais ou menos do seguinte caso. Em primeiro lugar, nós tivemos a propositura de uma demanda, uma ação proposta de A em face de B, uma ação de reintegração de posse, uma das espécies de ação possessória, reintegração de posse. A e B eram particulares. A e B eram particulares. Então, A foi a juízo em face de B, alegando invasão da propriedade de B e, com base nisso, pleiteando, portanto, a reintegração de posse. No curso desta demanda, o INCRA, que é uma autarquia federal, apresentou oposição, alegando que nenhum dos dois, nem autor nem réu, tinha direito, pois o terreno objeto da demanda pertencia a ele, INCRA, e que os particulares não tinham posse sobre o bem. Então, INCRA ofertou oposição. Quero destacar para os senhores que no CPC de 73,
A oposição era intervenção de terceiros. E no CPC de 2015, a oposição é um outro procedimento especial. É um procedimento especial em que o opoente vai a juízo em face dos opostos. Então, nesse caso aqui, seria uma demanda proposta pelo INCRA em face de A e de B, alegando que nenhum dos dois tinham posse, porque a propriedade era do INCRA. E aí, no caso concreto, o juiz de primeiro grau, o juiz indeferiu. O juiz indeferiu a intervenção ao fundamento de que em ação possessória não seria possível a oposição. Tendo em vista que a oposição no CPC de 2015 é um procedimento especial, só de estar pontuando aqui para os senhores, é lá entre os artigos 682 e 686 do CPC. Então seria vedada a oposição, ainda que se tratasse de bem público, uma vez que seria vedada a discussão de domínio nas ações possessórias. Então o juiz indeferiu ao fundamento da restrição cognitiva, que eu falava ainda há pouco com os senhores. Não se pode alegar qualquer matéria de defesa, qualquer alegação nas ações possessórias. Há uma restrição baseada lá no artigo 557. Então, como o INCRA, nesta demanda, estava pretendendo discutir domínio, ou seja, propriedade, o juiz de primeiro grau indeferiu com base no artigo 557. Seria vedada essa discussão relacionada ao domínio. Acontece que a jurisprudência do STJ é no sentido diverso. A jurisprudência do STJ, eu separei aqui, como um dos julgados, aquele RESP, recurso especial com os embargos de divergência, RESP 1.134.446 do Mato Grosso, está lá previsto, lá, consta do acórdão. Em ação possessória entre particulares, é cabível o oferecimento de oposição pelo ente público, alegando-se incidentalmente o domínio do bem imóvel como meio de demonstração da posse. Então aqui se trata de uma exceção. Nós temos aqui uma exceção ao que disposto lá no artigo 557 e em seu parágrafo único. Portanto, para o STJ, não se deve aplicar o artigo 557, exceção ao artigo 557 do CPC de 2015. Sob pena de poder público, não se deve aplicar, portanto, esse artigo 557 do CPC de 2015, sob pena do poder público ficar sem ter como defender sua propriedade, o que violaria a garantia constitucional do acesso à justiça, esculpida lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Não se poderia, portanto, conceber que o poder público, sendo o legítimo proprietário, sendo titular do bem público, possa ser impedido de postular em juízo a observância do seu direito simplesmente pelo fato de que os particulares se anteciparam e estão discutindo entre eles a posse. Foi o cenário que nós vimos aqui inicialmente. A foi a juízo em face de B, alegando a posse de um bem. Só que esse bem, ele é de propriedade do INCRA. É essa questão que está girando em torno. Tá bom? Então vejam, segundo o STJ, quando se trata de bens públicos, não se pode exigir da administração, então o fundamento da exceção é a natureza do bem, bens públicos, aquela superioridade do interesse público, indisponibilidade. Não se pode exigir da administração pública que demonstre o poder físico sobre o imóvel para que se caracterize a posse sobre o bem. Então, nos bens públicos, a posse não depende de poder físico, de estar ali inserido, imiscuído, exercendo posse direta do bem. Esse procedimento seria incompatível com a amplitude das terras públicas, notadamente quando se refere a bens de uso comum e dominicais. A posse do Estado sobre seus bens deve ser considerada permanente, independentemente de atos materiais. Então, a posse do Estado sobre tais bens
deve ser tida por permanente. Independentemente, portanto, do poder físico, dos atos materiais de ocupação. Isso sob pena de tornar inviável se conferir aos bens do Estado a proteção possessória. Então disso resultou que a ocupação dos bens públicos por particulares não significa apenas um ato contrário à propriedade do Estado, mas também um verdadeiro ato de esbulho contra a posse da administração pública sobre esses bens. Então, atos de particulares sobre tais bens equivalem, portanto, a esbulho, que é uma das lesões, uma das agressões à posse. Desse modo, se dois particulares estão discutindo a posse de um bem público e há oposição do poder público, o poder público, estará discutindo a posse do Estado sobre a área. Não significa que o proprietário será o vencedor da demanda, como se extrai lá do parágrafo único do artigo 557. Não necessariamente o poder público vai sair vitorioso na pretensão. Por isso, porque a tutela possessória há de ser concedida àquele que tem a melhor posse, que poderá ser não o proprietário, mas o arrendatário, o cessionário, o locatário. E aí a discussão vai gerar em torno, portanto, da demonstração por meio dos particulares, ao fim e ao cabo é isso, se a sua posse seria legítima. Se a posse dos particulares, se eventualmente elas existirem, se ela é lícita, se ela decorre, portanto, de um ato jurídico que lhe dê guarida. O arrendatário, o cessionário, o locatário, o depositário, daí por diante, tá certo? Bom, então essas são as considerações que eu queria fazer com os senhores a respeito do teor da súmula 637 do STJ, esse enunciado da súmula, ressalvando aqui as duas principais hipóteses. Em primeiro lugar, que o ente público pode intervir incidentalmente na ação entre particulares. Então A está discutindo com B, dois particulares. O ente público pode ingressar lá para discutir. Claro, discutir posse, discutir, a princípio, questões possessórias a respeito daquele bem. Mas nós temos uma segunda exceção. A segunda exceção é que ele pode alegar qualquer matéria defensiva, inclusive domínio. Então esta é uma exceção ao artigo 557, que veda expressamente a discussão quanto ao domínio nas ações possessórias. Isso não abrange o poder público, portanto, tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores sobre esse julgado, não, né? Sobre esse enunciado de súmula, diversos julgados resumidos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.